A paz, galera, tranquilo? Estamos de volta para mais um vídeo. Quero refletir com vocês a respeito de algo que Deus tem colocado no meu coração. Antes, porém, lhes peço, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, curtam o vídeo se gostarem, indiquem para amigos. Me falaram que é importante sempre lembrá-los a respeito disso. Por isso, peço encarecidamente para que esse canal possa alcançar mais vidas. Hoje quero refletir com vocês em algo que tem aqui por base Atos capítulo 8, versículo 4, que diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Esse versículo está inserido num contexto em que a igreja primitiva vinha de um grande crescimento. Lembre-se que Cristo, ressurreto, pouco antes de subir aos céus, deixa algumas instruções aos seus discípulos, entre elas que esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Isso acontece no dia de Pentecostes, ali em Atos 2, e então começa a igreja primitiva. A Bíblia nos deixa claro que os apóstolos começam então com ousadia a levar essa palavra para várias pessoas e muitos começam a agregar-se à igreja. A Bíblia nos deixa claro que várias pessoas vinham recebendo essa palavra, vendo o que Deus estava fazendo através dos apóstolos, e a comunidade da igreja primitiva vinha aumentando muito. A Bíblia nos deixa claro que existia uma comunhão muito grande entre eles. Eles vendiam o que tinham, dividiam tudo entre si. A Bíblia também nos fala que cultuavam diariamente no templo. Portanto, eles viviam um momento do ponto de vista espiritual maravilhoso. Todavia, no meio disso tudo, começa a haver uma oposição aos apóstolos. Isso culmina com Estevão preso. Ali ele faz um discurso maravilhoso em Atos 7, mas por fim é apedrejado, tornando-se o primeiro mártir da igreja. A partir daí começa uma grande perseguição aos cristãos da época, que os obriga a dispersar-se. Perseguição essa muito guiada por Saulo de Tarso. E no meio dessa dispersão, eu fico imaginando o que passou na cabeça daqueles cristãos. Lembre-se que eles viviam um momento maravilhoso, espetacular, um verdadeiro avivamento. Imaginem como eram os cultos que eles tinham naquela época. Como era o nível de comunhão que eles tinham entre si, o nível de cuidado que tinham entre si. Todavia, por causa de uma circunstância, eles perdem tudo isso. Talvez a reação natural, humana até, seria o desânimo. Mas a Bíblia então nos traz esse trecho maravilhoso, dizendo que esses que foram dispersos, ao invés de desanimarem da fé ou qualquer coisa assim, eles por onde iam passando, iam levando a palavra de Deus. Deus permitiu que eles passassem por isso, primeiro para que a palavra dele fosse espalhada. Lembre-se que Jesus tinha falado que eles seriam testemunhos em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Portanto, no meio dessa desgraça que aconteceu com eles, foi o que possibilitou o início da obra missionária. Você já deve ter ouvido algum pregador falando a respeito disso. Mas também esses cristãos foram aqui à força apresentados a um dos princípios básicos do cristianismo. A igreja eram eles. Eles foram expostos à realidade de que a igreja verdadeira é o corpo de Cristo, que é a cabeça. Portanto, onde quer que eles estivessem, se estivesse ainda ligado à cabeça, eles ainda fariam parte do corpo. Hoje, enquanto igreja, nós vivemos uma situação também desafiadora, embora que devamos guardar as devidas proporções. Eu creio que existem no Brasil diversas igrejas que estão passando por um momento de ponto de vista espiritual maravilhoso, assim como na igreja onde eu congrego. Nos cultos nós podemos ver e sentir o sobrenatural de Deus, nós temos comunhão entre os irmãos, nós temos a possibilidade de ter alguma função de fazer algo na igreja. Mas de repente, por causa de uma circunstância que foge ao nosso controle, nós já não podemos mais nos reunir. E aí, qual que vai ser a nossa atitude diante disso? Eu vejo nessa situação difícil em que nós estamos passando a oportunidade de avaliarmos como nós estamos nos posicionando diante de Deus, como está o nosso relacionamento com Deus. Eu sou igreja?
Você é igreja? É claro que estar reunido no templo é maravilhoso e é até necessário. A igreja, quando está em unidade, ela avança. Todavia, pode acontecer uma circunstância como a que estamos passando, em que não haverá essa possibilidade. E aí? Como você vai reagir? Chega essa oportunidade, essa circunstância em que há a necessidade de você exercer sua fé sozinho. Ah, Jonathan, mas nem está fazendo tanta diferença, a maioria das igrejas está fazendo culto online. Olha, eu sou testemunho ocular de como esses cultos online são edificantes e necessários. Ano passado, enquanto grávida, minha esposa teve uma gravidez de risco e por causa disso ela teve que fazer repouso absoluto, não podendo sair de casa por cerca de 4 meses. E foram os cultos online, principalmente da Igreja do Amor, que lhe alimentaram. Todavia, sejamos sinceros, para muitas pessoas não é a mesma coisa. O ser humano ele é um ser relacional. Ele gosta de estar junto, gosta de estar perto. Muitas vezes nós chegamos num dia de culto que nós não estamos muito bem, mas chegando lá, nós vemos alguém adorando de uma forma diferente e aquilo nos contagia. Nós recebemos o abraço de alguém e somos reconfortados. Portanto, o ser humano necessita desse contato. Mas e nessa situação em que não é possível? Como você vai reagir? Como eu vou reagir? Aqueles da igreja primitiva, ao ser-lhes tirada a oportunidade de estarem reunidos em meio até aquela perseguição em que eles enfrentaram, eles posicionaram-se como igreja, mantiveram a sua fé e sua missão. Igualmente nós temos agora a oportunidade de avaliarmos como está a nossa fé, avaliarmos como está a nossa missão, avaliarmos como está o nosso posicionamento. Avaliarmos se nós somos igreja ou meros frequentadores de igreja. Se hoje você avalia sua vida e vê que talvez não esteja na direção correta, tem a oportunidade nessa quarentena de ser igreja de Cristo. Conviva mais com Deus através da oração, da leitura da Bíblia, de bons livros cristãos. Posicione-se perante o mundo como igreja. Hoje nós não temos oportunidade de talvez posicionar-nos pessoalmente no trabalho, faculdade, escola, enfim. Mas nós temos redes sociais para isso. Nós temos que nos posicionar como igreja, não nos envergonhar disso. E sobretudo, obedeçam a Cristo, que é a cabeça da igreja. Sua casa pode ser o lugar onde o pecado mais lhe aflige. Talvez um pecado sexual, um mau relacionamento entre familiares, enfim. Todavia, se você se posicionar como igreja, em nome de Jesus, a sua casa pode se tornar o lugar onde você terá suas grandes experiências com Deus e será um lugar de bênção, porque onde você, igreja, está, Deus está contigo. Deus abençoe a todos.